Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, por compartilhar o domingo aqui conosco na Casa Cepa. Todo domingo a gente vem para cá e toda vez que a gente vem, acontece algo novo na nossa vida. Eu acredito nisso. E toda vez que a gente chega aqui, alguma coisa acontece. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mesmo que a gente não consiga enxergar isso fisicamente. Mas alguma coisa acontece todas as vezes que a gente se encaminha, não pro Cepa, não para cá, mas que a gente se encaminha de encontro a nós mesmos. A algo que nós mesmos queremos encontrar, a alguma resposta que nós mesmos queremos ter. O Cepa é um local físico aonde poderia ser em qualquer lugar. Poderia ser do outro lado da rua ali, ou poderia ser até no meio da rua. Porém, a intenção que todos nós temos ao ir a um local desses, ao ir de encontro à sua vivência espiritual, vamos dizer assim, essas respostas, elas vão aparecendo, elas vão surgindo para a gente. E mesmo que a gente não perceba, porque às vezes nada é tão claro, a gente consegue sentir. E se às vezes a gente não consegue também sentir, daqui a uns 2, 3 meses você vai ver a diferença. Porém, às vezes você não vai interligar o fato de uma coisa a outra, porque já passou. Mas todas as vezes que a gente se encontra conosco mesmo, seja aqui no Cepa, seja em qualquer outro lugar, a gente dá um passo em direção a alguma resposta. A gente dá um passo em direção a algo que a gente queira para nós mesmos. Às vezes é difícil, inclusive, saber o que a gente quer para nós mesmos. Talvez sejam grandes questões que a gente ainda tenha conosco. O que eu quero para mim? O que seria certo para mim? O que seria certo para que eu fizesse, ou por que eu estou passando por isso? A gente às vezes nem tem essa resposta. E às vezes a gente vai num lugar, vou citar o exemplo do Cepa porque estamos aqui, perguntar alguma coisa em relação a isso. Mas por que isso está acontecendo comigo? E às vezes a resposta não vem de forma direta. Olha, isso está acontecendo com você, porque você fez isso, isso, isso. Às vezes não vem. Ah, mas eu posso fazer isso aqui. Não, você não pode fazer aquilo. A gente não sabe, essa resposta não vem direto. E muitas vezes também, algumas pessoas vêm pensando que nós vamos dar as respostas. Nós aqui, como trabalhadores da casa, vamos dar as respostas. Isso não vai acontecer. Primeiro porque é proibido pela casa fazer isso, obviamente. Eticamente, espiritualmente, está totalmente errado se a gente fizer um negócio desse. E a gente não pode intervir e dar opinião na decisão de ninguém. Mas quando a gente está aqui a serviço da espiritualidade, e a espiritualidade que sabe aquilo que vocês precisam passar, e o que nós precisamos passar, e o que a gente precisa evoluir ainda, talvez seja justo e eles julguem importante que alguma resposta seja lhes dada, ou nos seja dada. Mas o mais importante é que a resposta é o que a gente vai fazer com ela. O mais importante de entender aquilo que a gente passa é o que a gente vai fazer depois que a gente entendeu isso. Então, todas as vezes que a gente vem aqui, eu estou falando por mim, sempre uso esse Vida Consciente, esse domingo, para dividir com vocês a minha 0,0 nada de evolução. Eu entrei aqui há 4 anos e já evoluí 0,0001. Falta entre os outros 99, 100% quase. Mas eu divido isso. Porque cada vez que eu venho aqui no domingo, no Vida Consciente, eu aprendo algo. Quando a gente vai fazer ali a pesquisa para fazer essa conversa com vocês, a gente aprende algo. Toda vez que eu estou aqui e olho para vocês,
E uns concordam, outros discordam, uns dormem, outros acordam. Mas isso também ensina algo para nós, para mim, para quem vem aqui. E essa é a diferença só. Eu só estou com o microfone aqui. Mas eu sou exatamente igualzinho vocês que estão aí sentados. A única coisa que eu estou falando. Mas essa evolução que eu falo aqui não é nenhuma instrução. Não é nada que a gente fala aqui é uma instrução. Oh, faça isso, tenha que fazer aquilo. Não. São constatações nas quais eu uso a doutrina espírita e só esse livro, basicamente, que eu olho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, as perguntas ali dentro do livro dos Espíritos, só isso mais ou menos que eu olho. Algum material ou outro, quando eu tenho algum fato científico que eu preciso colocar aqui. Mas são essas duas fontes que eu uso. Só isso. Então, nada do que a gente fala aqui caracteriza nenhuma sugestão de como você deve fazer as coisas. Mas eu trago aqui aquilo que eu fiz e que para o Jean deu certo. E que talvez para vocês possa dar. Ou não. Porque cada um tem uma caminhada. Cada um tem um caminho. E isso é interessante. Porque eu trabalho aqui também ajudando no grupo de atendimento. Vão chegando pessoas para nós conversarmos. Cada uma chega com uma história. Eu não lembro de todas. Algumas a gente acaba lembrando porque acaba sendo um trabalho que a gente usa também como pesquisa, para que a gente possa evoluir junto, aprender junto com esse trabalho. Então a gente acaba lembrando de alguns casos. Mas a grande maioria das pessoas chega aqui e traz para nós algo que é delas, que faz parte de uma caminhada. E a gente já, através da glória de Deus, a gente já viu pessoas que chegam aqui e não vêm mais. Mas não que elas não vêm mais porque não gostaram. Não, elas não vêm mais porque não precisam mais para aquele fator. Teve uma pessoa que veio aqui, eu até brinquei com ela depois que ela saiu. Falei, bom, você está formado, pode ir embora, aqui seu diploma se formou. Porque foi uma evolução muito grande de tudo que ela passou, do que essa moça trouxe para cá no primeiro dia que ela veio, até o final. E aí eu tomo o cuidado de marcar, claro, sem os nomes, enfim, mas eu marco tudo no meu caderno. Porque é um estudo que a gente faz. E o grupo não se sentiu orgulhoso por ela estar formada. Nós sentimos felizes. Porque durante o atendimento dessa pessoa, várias respostas foram aparecendo. Tanto para nós, que estávamos ali trabalhando em relação a isso, quanto para ela. Várias respostas surgiram para nós que nos fizeram observar quem chega para pedir atendimento aqui de uma forma diferente. E um cuidado que a gente tem que ter ali atendendo as pessoas é nunca, em hipótese alguma, julgar o problema da pessoa. Hipoteticamente, chega uma pessoa com uma unha encravada e outra com um problema 200.000 vezes maior. E você fala, puxa, mas por que essa pessoa veio aqui por causa de uma unha encravada? Não. Esse é um cuidado que nós, como humanos, às vezes até temos. Mas essa evolução, quando essa moça chegou, foi o que a gente teve. Da gente pensar, poxa, isso aí... Não. Porque quando foi se desenrolando tudo, a gente teve a dura realidade da resposta. Falar, olha, tá vendo o que vocês fizeram, seus pica-pau? Isso tudo mudou para a gente. Isso tudo mudou uma história, mudou uma realidade do que a gente tem com as pessoas. Então, eu volto a dizer que cada vez que a gente vem aqui, a gente tem uma resposta. Mesmo que ela não venha agora, aqui, escrita num papel, olha, você deve fazer isso. Não. Mas às vezes ela vem ao longo de uma caminhada. Por isso, é importante a gente ter conscientemente a história e a continuidade da nossa própria caminhada.
o que para mim serviu. E é aquilo que eu divido com vocês aqui quando eu venho aos domingos. Alguém pela primeira vez na casa? Bem-vindas. A vida consciente é uma conversa que a gente tem com as pessoas, e principalmente com aquelas pessoas que estão chegando aqui. E através dessa conversa você vai acabar entendendo certas coisas, de como se comportar e como se portar para depois receber os outros tratamentos que a casa tem. Sim ou não, às vezes você não precisa vir aqui apenas para observar e estar aqui. Mas se você, ou quem veio, quer algum tipo de atendimento, quer alguma coisa, o Vida Consciente é a porta, não é a porta de entrada, a porta de entrada é o atendimento fraterno, mas o Vida Consciente é onde você vai tomar consciência de tudo aquilo que a casa oferece e como isso vai ser útil para você depois. Porque a casa oferece vários atendimentos, várias questões, desde biomagnetismo, do atendimento apométrico, da própria conversa fraterna, que não deixa de ser um atendimento, a gente acredita, inclusive, que é um dos mais importantes. Mas o que você vai fazer depois que recebeu esse atendimento, o Vida Consciente pode ajudar. Por isso a gente pede para as pessoas virem, pelo menos umas 3 palestras antes de receber os atendimentos da casa. Não é pela presença de 3 palestras, isso não é o ideal. Mas para que ela possa já se preparar para esse atendimento. Para que ela possa já colocar em alinhamento aquilo que quer. E quando a gente vem aqui, e depois no final a gente recebe um passe, esse passe é uma das terapias que a casa tem, que é a fluidoterapia. A outra é a evangelioterapia. Mas quando a gente recebe esse passe, quando a gente está aqui, muitas vezes a gente dorme, ou enfim, qualquer outra coisa que a gente passe aqui, toda vez que a gente está aqui, a gente não está sozinho, pode ter certeza. Tem uma equipe muito grande, a qual a gente não vê aqui, que está trabalhando exatamente naquilo que você precisa. Na sua intenção, seja ela consigo mesmo, ou às vezes a gente vem aqui para outra pessoa. Muitas vezes essa outra pessoa está até desencarnada também. Mas a gente vem aqui por isso. Por isso, cada vez que a gente vem aqui, uma resposta nova nos é dada. E essas respostas vão surgindo através das nossas permissões. E conforme a gente vai evoluindo nesse caminho de buscar essa resposta. Aquele quem procura acha, faz sentido nesse momento. Porém, estar aqui, para quem vai receber os primeiros atendimentos, pelas 3 vezes, é esse preparo. Você prepara, você alinha todos os seus pensamentos, porque você já sabe mais ou menos em 3 vezes aquilo que você precisa ter. Olha, não adianta eu ir lá e continuar fazendo a mesma coisa, não adianta eu ir lá e continuar xingando não sei quem, não adianta eu ir lá e continuar odiando ou fazendo mal para os outros, não adianta nada. Porque isso tudo vai voltar para mim, isso tudo é a lei da causa e do efeito. Então, tudo o que a gente precisa entender, a gente vai entender nessas palestras do Vida Consciente que estão aqui ao vivo, como vocês estão também sendo transmitidas ao vivo lá no Instagram e Facebook. E quem não puder, está lá em gravado, o Walter coloca lá no YouTube depois. Então essa é a importância desse preparo, desse alinhamento para esse atendimento. E quando a gente fala em preparo, o tema da conversa de hoje é preparo pré-encarnatório. Colocando como premissa básica do Espiritismo, da doutrina espírita, a encarnação como a pedra fundamental. A encarnação é a pedra fundamental do Espiritismo. Através dela, nós temos a chance de evoluir. Porém, antes da encarnação, tem um preparo a ser feito. Antes de todos nós encarnarmos, há um preparo a ser feito. E qual o sentido e o porquê nós encarnamos? A encarnação é para a evolução da inteligência. Nós somos um espírito, uma inteligência. E cada encarnação é um preparo para a evolução dessa inteligência. Existem 2 tipos de inteligências, existem mais, mas a gente vai colocar 2 tipos de inteligência, que é a inteligência intelectual e a inteligência moral. A inteligência intelectual
né? O nome já diz, a gente se prepara intelectualmente para entender as coisas. A inteligência moral é a inteligência que coloca a inteligência intelectual em uso, em coerência com a lei do amor. Olha lá, a inteligência moral coloca a inteligência intelectual em uso, mas em coerência com a lei do amor. Então essas duas inteligências são as quais a gente vem para cá toda vez para aprender, para esclarecer e para passar por alguma coisa que a gente precisa passar. Então toda vez que a gente vai encarnar, há um preparo para que essa encarnação seja feita exatamente para aquilo que a gente precisa ter naquele momento. O que nós precisamos para esta encarnação? O que nós viemos passar nesta encarnação? Qual a posição social que a gente veio? Que família que a gente veio? Qual a aparência física nós temos? Que país que nós nascemos? Qual a função social que nós vamos exercer? Que trabalho teremos? Todas essas respostas e todas essas questões, a grande maioria delas, já são colocadas no pré-encarnatório, que é um planejamento antes da gente encarnar, que é feito através de espíritos que já despertaram essa inteligência há muito mais tempo, que já tem a inteligência totalmente desperta, e eles sabem exatamente o que é ideal para cada indivíduo. E eles vão, através do trabalho deles, falar, olha, fulano de tal vai ter que passar por isso, vai nascer ali, vai passar por isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quem que nos acolhe fisicamente aqui? Nosso corpo. Esse corpo também é acolhido viemos através de um pai e uma mãe, através de uma família. Não necessariamente a família, porque a família faz parte exatamente do seu processo encarnatório, mas a gente pode colocar os casos das pessoas que são abandonadas pela família logo no nascimento, então fica um ponto de discordância aqui, fica um ponto não coerente. Mas mesmo assim, toda a família que a gente vem, os problemas familiares que a gente porventura tem, não sei vocês, mas talvez entre vocês não, a minha tem alguns problemas, mas todos os problemas familiares que a gente vem passar fazem parte desse processo. Fazem parte exatamente daquilo que a gente tem que fazer e o que a gente tem que despertar em nossa inteligência. E o que a gente tem que aprender aqui. Porque o que a gente já aprendeu, não vamos mais passar por isso. Não vamos precisar evoluir nessa questão. Porque a gente já passou de ano. A gente já aprendeu aquilo. Então, toda vez que a gente vai encarnar, tem lá um plano. Muitas vezes a gente até participa disso, até um ponto, porque vai chegar num ponto que a gente não tem a inteligência desperta ainda para entender aquilo que a gente vai precisar passar. Mas até certo ponto, principalmente nessas questões de família, enfim, naquilo que a gente tem que passar, até certo ponto a gente mesmo pede para passar por certas coisas. E em outras etapas, a gente sai da sala e eles decidem lá e pegam um papelzinho e falam, está aqui, você vai fazer isso aqui. Nesse momento, eles passam para você um mentor. Esse mentor é o responsável pela sua encarnação. Esse mentor é responsável pela sua encarnação. Ele é designado através também do despertar da inteligência dele para seguir você. Porém, é decidido tudo isso, aonde a gente vai passar, quem é o nosso mentor, como vai ser isso, como vai ser aquilo, que aparência física, tudo. Aí a gente nasce. Aí vem uma outra coisa, que nasce conosco, o livre-arbítrio. E aí esse livre-arbítrio, às vezes, nos desvia desses caminhos que a gente veio para fazer a encarnação. Esse livre-arbítrio, às vezes, nos tira
daquilo que a gente veio realmente fazer, do nosso propósito encarnatório. Esse livre-arbítrio muitas vezes é influenciado pelo ódio, pela vaidade, pelo egoísmo, enfim, por diversos vícios que nós como humanos ainda em evolução temos. E quando isso acontece, e quando a gente está muito fora daquilo que a gente veio fazer, o mentor não puxa você pela mão e fala, você tem que vir aqui. Mas ele vai colocando em você algumas coisinhas. Ele vai pondo você em alguns caminhos. Ele vai trazendo para você pessoas que você nem imaginava. E daqui a uns 5, 6 anos você vai falar, meu Deus, se eu não tivesse conhecido tal pessoa, eu estava ferrado. Se eu não tivesse feito tal coisa e não fosse em tal lugar aquele dia, eu estava perdido. Quem faz isso é o seu mentor. Ele vai chegar em você e vai falar, é como se você for subir numa árvore assim. Aí você vai subir numa árvore, você olha por baixo e fala, eu vou aquele galho, aquele ali, aquele lá, aquele lá, aquele lá. Quando você chega na árvore, aquele galho que você pensou que estava perto, está longe pra caramba, você não vai conseguir subir. Aí o seu mentor fala assim, vem cá, vem por esse caminho aqui, ó. Passa por aquele galho e passa por aquele lá. Mas você vai passar nesse galho aqui, você vai sofrer um pouquinho, você vai apanhar um pouco, você vai perder tal coisa, você vai ganhar tal coisa, mas passa por aqui. E aí lá no meio dessa árvore tem alguém que vai falar, vem cá, eu estou aqui já também subindo, dá a mão para mim que eu vim por aqui, que é fácil. Ele vai colocar essas pessoas ao seu lado. Ele vai colocar isso tudo muito alinhado para que você possa fazer aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não percebe. Por isso, a gente volta lá no começo dessa conversa. Cada vez que a gente vem aqui, a gente desperta para alguma coisa. Mesmo que a gente não saiba, não sinta e não veja. Mas daqui a algum tempo, quando a gente colocar a mão na consciência, a gente vai perceber. A gente vai olhar e vai falar, olha, caramba, não é que é? É um milagre raro, mas que acontece todo dia. Todos os dias você tem esse milagre acontecendo. E muitas vezes você não percebe. Você não se dá conta de que isso está acontecendo ao seu redor. E às vezes esse emissário é chutado por você. E você fala, não vou para lá. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você mesmo se desvia desse caminho. E quando você percebe, putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Por que eu estou passando por isso? E aí você começa a despertar. E quando você está muito fora, alguma coisa extraordinária acontece. E você conhece alguém importante, vai num lugar diferente, faz uma coisa diferente, toma uma atitude diferente e não percebe o porquê. É esse cara, ou essa pessoa, que chegou lá no dia da sua encarnação e falou assim, fulano de tal, eu que vou ser seu mentor, você vai me decepcionar diversas vezes, mas eu vou te ajudar. Porque essa é a minha função. Então toda vez que a gente imaginar que a gente está fora do trilho, estenda a mão e pede para esse mentor chegar ali e te ajudar, como me ajudou. Como me ajudou. Então que a gente possa nos interligar a Ele. Conscientemente. Interligar-nos a nós mesmos. E todo dia dar a mão
para aquele emissário, que a gente não sabe o que é, mas que muitas vezes vai nos ajudar, que muitas vezes vai colocar um caminho diferente em nossas existências. Tudo bem? Alguma questão? Prepara para o passo, então? Quer fazer, Neuza, ou não? Quer? Eu faço? Então tá bom. Eu não. 90% do que eu falo aqui, não sou eu que falo. Quem precisar de mais passe depois, aí só me procurar aqui, tá aqui no Se Sentir Tão Bem. Aí me procure aqui que a gente faz lá individual, tá bom? Tudo certo? Muito obrigado por terem vindo. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Elevando o pensamento a Deus. Sentindo e recebendo essa energia que vem do alto da cabeça. Passa por todas as células do nosso corpo. Fortalece e revigora. E nos deixa cheio de energias para essa semana que está nascendo, para que a gente possa se despertar para aquilo que a gente precisa despertar. Que a gente possa levar essa bênção, essa energia também para as outras pessoas, para os nossos irmãos, familiares, trabalho. E que Deus, em sua infinita bondade, nos conceda, seja a graça ou a resignação. Que assim seja. E tem uma coisa bastante importante também que eu esqueci de falar. Meu sogro trabalha trabalha fazendo exames pré-natal. E uma coisa que ele colocou, e foi por isso que surgiu a ideia de fazer esse tema aqui hoje, ele colocou, as pessoas vão lá, e a mãe e o pai vão lá, e ele faz o exame. E uma das mães perguntou para ele assim, falou, puxa, por que demora 9 meses para essa criança nascer? A gente está ansioso. Ele deu a resposta dele, falando assim, essa criança está se preparando aí, ó. Ela é do tamanho de um arrozinho. E ela vai ter 9 meses para se preparar. E vocês também vão ter 9 meses para se preparar, porque quando essa criança nascer, a vida de vocês nunca mais será igual. Essa é a resposta que ele deu. Foi daí que nasceu a ideia de fazer essa conversa hoje. Bom? Que assim seja. Obrigadão para vocês. Se precisar de mais passe, só ficar aí, a gente atende. Mais micro do que eu normalmente pago aqui, né?